O nosso assunto, os irmãos que estão acompanhando aí, o tema da escola dominical é sobre o livro do profeta Daniel, né? Então nós vamos falar hoje, permitindo Deus, sobre a lição 12. Quem tem a lição? Estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. E nós vamos tomar o texto de Daniel capítulo 9. Não vamos ler todo o capítulo para ganharmos tempo. Claro que ler a Bíblia nunca é perder tempo, mas para ganhar tempo nós vamos ler apenas alguns versículos. Daniel capítulo 9, vamos ler apenas os versículos 24 a 27, que falam mais precisamente da profecia das 70 semanas, que nós chamamos de 70 semanas de Daniel, que são as 70 semanas aqui que Deus revelou ao profeta Daniel por meio do anjo Gabriel, né? Mas vamos tomar o texto, praticamente o capítulo todo, como base, fazendo alguns destaques, mas o ponto principal dessa lição está nos versículos 24 a 27. Vamos ler, peço a atenção dos irmãos. Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. 27. E ele firmará, ele quem? O príncipe. Os irmãos certamente notaram que tem dois príncipes aqui nesse texto. Inclusive na língua portuguesa fica mais fácil de identificar, porque tem o P maiúsculo e o P minúsculo. O príncipe com P maiúsculo, claro, é o Messias, o Senhor Jesus, que foi tirado, isto é, foi morto. Então depois da sua morte, aqui já fazendo uma explicação rápida, né? Aí vem um outro príncipe, aí com P minúsculo. Esse príncipe então firmará, versículo 27, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bom. Então, meus irmãos, vamos aqui tentar fazer uma... O pastor não falou quanto tempo eu tenho, mas certamente ele vai puxar meu paletó quando estiver acabando meu tempo. Mas, o que, pastor? Uns 50 minutos? 40? Pastor, até 11h25. Tudo isso, pastor? Será que o povo suporta? Vamos ver aqui, eu fico de olho, né? Se o povo suportar, a gente vai até lá, senão eu deixo para o senhor fazer a conclusão. Então, lição 12, estudo, oração e as 70 semanas de Daniel, com base nesse texto que acabamos de ler. Daniel 9, 24 a 27 é o texto principal, não é? Mas todo o capítulo 9 está sendo tomado como base. O resumo da lição diz que Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa, porque foi exatamente isso que Daniel fez. Daniel ele buscou a Deus em oração e também por meio dos livros, estudando especialmente o livro do profeta Jeremias, os pergaminhos que certamente vieram lá de Jerusalém, quando Judá, né, mais precisamente, foi levado cativo para a Babilônia. Então livros também foram levados para lá, e Daniel, como era estudioso, ele certamente buscando, já aqui como um ancião já, porque quando ele chega a Babilônia, ele era um jovem ainda,
Mas aqui, quando ele está nesse capítulo falando, claro, ele já tinha aí os seus 80 anos, mais ou menos, de acordo com os eruditos, não é? Então, um bom tempo já havia se passado, porque a profecia de Jeremias, a qual, né, Daniel se refere aqui no texto do capítulo 9, fala de um período de 70 anos de cativeiro para o povo de Judá, e esse período estava se findando, justamente porque houve o decreto lá por parte de Artaxerxes, para que o povo pudesse voltar à sua terra, e ali finalizar também, concluir a obra do templo, que já havia se iniciado. Esse é um assunto que tem vários pormenores, eu não vou me deter nisso, porque eu quero chegar daqui a pouco na parte da profecia das 70 semanas. Mas veja que na introdução, quem tenha o roteiro, eu vou ler aqui alguma coisa, só para ter poder de síntese, mas depois alguns pontos eu quero destacar. Então diz a introdução que nessa lição estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, ocasião em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino do seu povo e de Jerusalém, porque o povo de Judá, mais precisamente, quando eu enfatizo assim, o povo de Judá, é porque os irmãos sabem que o reino de Israel ele foi dividido depois dos pecados de Salomão. Quando Salomão pecou contra Deus, a Bíblia diz que as mulheres estranhas corromperam o seu coração, porque Salomão ele se envaideceu, ele tinha 1000 mulheres, diz a Bíblia, né? Então, ele se ensoberbeceu, ele se afastou do Senhor, e Deus rasgou o reino de Israel por causa dos pecados de Salomão. Quando Deus rasgou o reino de Israel, formaram-se 2 reinos, né? O reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. O reino de Israel veio a ter como capital Samaria e o reino de Judá veio a ter como capital Jerusalém. O reino de Israel, como estava totalmente corrompido e praticamente não houve nenhum rei bom, temente a Deus ali, ele acabou indo até mais cedo para o cativeiro, né? Sofreu ali a sua derrocada quando os assírios ali tomaram o reino de Israel, né? O reino do norte. O reino de Judá ainda durou um pouco mais, porque teve alguns reis bons, alguns reis tementes a Deus, como Josias, o próprio Ezequias, o rei Asa, né, que durante um tempo foi um rei bom também, mas acabou depois, no fim da vida, não sendo muito, não esteve andando de acordo com os caminhos de Davi, né, como diz a Bíblia. Mas Judá acabou sendo levado também para o cativeiro, na Babilônia. Ou seja, o povo nobre, né, os grandes estudiosos, aqueles que poderiam servir no palácio, como Daniel, Ezequiel, que era de uma linhagem sacerdotal, também foi levado, né, porque é importante entender que Daniel, Ezequiel e Jeremias, eles são contemporâneos. Só que Jeremias profetizou em Jerusalém, ele permaneceu em Jerusalém, porque uma parte do povo, o povo mais pobre, o povo de maneira geral, ficou em Jerusalém. Agora, muitos nobres, muitos estudiosos, como Daniel, como o próprio Ezequiel, foram levados para a Babilônia. Daniel servia no palácio e Ezequiel estava entre o povo. Ali houve um assentamento, vamos dizer assim, um assentamento judeu junto a um rio, o rio Quebar, exatamente. O rio Quebar, lá num lugar chamado Tel Abib, né? Tel Abib. Então, veja que tudo indica que o próprio Daniel ajudou até Ezequiel. A Bíblia não diz isso claramente, mas como eles eram contemporâneos, é possível que eles tiveram contato, não é? Agora, na lição de hoje, nós já vemos o cativeiro chegando ao fim e Daniel buscando a Deus, pedindo direção sobre o que aconteceria com o povo de Jerusalém, o povo de Israel de maneira geral. Agora falando do povo de Israel de maneira geral, né? Se bem que aqui, mais precisamente, é o povo de Judá, o reino de Judá, o reino do sul. Mas olha aqui, ó, então estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, ocasião em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino do seu povo e de Jerusalém. Ele busca entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio,
Com fervor espiritual orou a Deus buscando respostas, e sua oração sincera e atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. Esta revelação divina contém a profecia das 70 semanas, por meio da qual Deus faz saber sobre o período de tempo decretado para o seu povo e a sua cidade santa. Neste episódio também, além de aprendermos mais uma vez com a postura piedosa de Daniel, veremos a história redentora que se desdobra na Bíblia, incluindo a vinda do Messias, sua morte e o subsequente destino de Jerusalém. Tudo que está ali nesses versículos finais de Daniel 9 que lemos, um texto ao qual Jesus faz referência no capítulo 24 de Mateus, no versículo 15, que nos leva a considerar, né, a nossa posição, do nosso ponto de vista escatológico. Nós somos a Assembleia de Deus, nós consideramos que a última semana de Daniel, não por acaso que ela é colocada em destaque, né, porque você veja que ali estão determinadas 70 semanas, só que primeiro 7, depois tem mais um grupo de 62, ou seja, perfazendo 69, e mais uma, que é a 70ª semana de Daniel. Por que essa 70ª é colocada em destaque? Porque ela não é apresentada como uma das 63, não, 62 depois mais uma. O Senhor Jesus, quando nós lemos Mateus 24, versículo 15, não vou adiantar porque ainda não é o assunto aqui que nós vamos abordar, mas ali Jesus, ele faz referência a essa parte do abominável da desolação, está aparecendo ali, ó. Então, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entende, veja, tem todo o desdobramento, mas nesse versículo 15, a partir daí, Jesus ele faz referência ao lapso que há, ao intervalo que há entre a 69ª e a 70ª semana. Por quê? Porque Jesus aí, ele está falando da grande tribulação. E ele atrela a grande tribulação ao momento anterior à sua vinda em poder e grande glória. Então, ele está dizendo aí que essa questão relacionada com a profecia do abominável da desolação, que é mencionada aqui em Daniel 9, só vai se cumprir quando ele estiver para descer à terra. Então fica claro que tem um lapso temporal, que não está claro no texto, né? Porque alguém diz, não, o texto não diz. Onde está o lapso aqui no texto? Só que a Bíblia é análoga, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. A coisa que você não encontra no texto em si, no contexto imediato, né? Vamos dizer assim, na perícope, né? O pastor citou aqui o termo perícope. Os irmãos sabem o que é perícope, é bom explicar porque talvez não seja um termo muito comum, né? Eu sei que eu estou falando aqui para um público heterogêneo, tem irmãos aqui que sabem muito mais do que eu, evidentemente, mas talvez outros precisem de uma explicação um pouco melhor. E perícope, em linhas gerais, é um parágrafo, não é? Só que não é qualquer parágrafo, porque a Bíblia, por exemplo, ela tem os seus parágrafos, que são, muitas vezes, os editores da Bíblia sugerem parágrafos. Mas a perícope, mais precisamente, é aquele parágrafo que você escolhe, o expoente das Escrituras escolhe para fazer uma exposição, né? A pregação expositiva, por exemplo, o que é? É você expor uma perícope. Você pega um grupo de versículos que tem um sentido completo, né? Porque nem tudo na Bíblia tem sentido completo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por exemplo, vamos dizer que você está evangelizando alguém. Deixa eu só falar. Eu vou abrir um parênteses, acho que eu vou abrir um colchete também. Colchete, mas depois eu fecho tudo, eu volto para cá. Mas quando a gente está ensinando, a gente tem que explicar, não é? Mas vamos dizer que você está evangelizando alguém e você presenteia a pessoa com uma Bíblia, não é? Só uma Bíblia de presente para você. A pessoa não tem muito conhecimento, claro, você está evangelizando a pessoa, aí a pessoa resolve fazer o que muita gente faz, de abrir a Bíblia assim, aleatoriamente. Senhor, me dá uma palavra. Né? Isso já aconteceu muito comigo, irmãos. Quando eu era novo convertido, né, por exemplo, abrindo outro parênteses aqui, já o colchete, né?
alguém falou para mim: Ciro, quando você quiser que Deus fale com você, abra a Bíblia, Deus vai falar com você. E eu não conhecia o Salmo 23, não conhecia o Salmo 46, não conhecia Filipenses capítulo 4, versículo 13, ou seja, os textos-chave da Bíblia. Aí eu falei assim: aquele irmão falou que é para eu abrir a Bíblia que Deus vai falar comigo, deixa eu ver se funciona. Senhor, me dá uma palavra. Aí eu abri, onde caiu, irmãos? Caiu lá naquele texto de Isaías, que diz assim: assim diz o Senhor a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Eu falei: que maravilha! Funciona mesmo. Deus está falando comigo no meu próprio nome, Ciro, né? E eu fiquei todo animado e, graças a Deus, com aquela palavra eu até me fortaleci. Mas foi uma exceção à regra, né? Nós não devemos fazer isso, porque pode acontecer como aconteceu comigo, de abrir a Bíblia, cair nas páginas brancas da Bíblia. Hoje Deus não tem nada para mim. Ou senão cair nas crônicas, e fulano gerou cicrano, e cicrano gerou beltrano. Deus não tem nada para mim, ou senão Deus está querendo dizer que eu vou ter muitos filhos, né? Mas, voltando lá ao exemplo que eu estava dando, você está evangelizando uma pessoa, você presenteia a pessoa com uma Bíblia, e a pessoa abre a Bíblia aleatoriamente, aí cai num texto. Deixa eu encontrar um texto aqui para dar um exemplo. 1 Coríntios 15, versículo 18. Abra aí rapidamente. 1 Coríntios 15, 18. Para você entender o que é perícope, né? Que eu estava explicando o que é perícope, que é um parágrafo selecionado que tem o sentido completo. Sentido completo, né? Porque o versículo muitas vezes não tem o sentido completo. Claro, tem versículo que tem o sentido completo. João 3,16, por exemplo, tem o sentido completo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o sentido está completo, o amor de Deus e tal, pela humanidade, não é? Agora aqui, olha que interessante. Aí a pessoa que você está evangelizando abre a Bíblia aleatoriamente e lê esse versículo. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aí a pessoa te procura e fala assim: ô irmão, fulano, irmã fulana, dormir em Cristo, o que significa? Ah, isso aí é uma maneira eufêmica, né, mais suave de você falar da morte. Jesus, por exemplo, quando foi lá visitar Lázaro, e Lázaro tinha morrido, ele disse: Lázaro dorme. Aí os discípulos perguntaram: mas Senhor, se ele dorme? Aí Jesus falou claramente: não, ele está morto. Então Jesus falou que Lázaro dormia de uma maneira eufêmica, né? Uma maneira suave, para falar da morte. Aqui é a mesma coisa. Paulo está falando da morte. Mas espera aí, se Paulo, está falando da morte, e aqui diz que os que dormirem em Cristo estão perdidos, então, que vantagem eu tenho de servir a Deus? Quer dizer que eu morro em Cristo e eu estou perdido? Aí você vai responder o quê? Realmente, né? Nunca tinha pensado nisso. Quer dizer que os que... Meu Deus, então eu também estou perdido. É isso que você vai fazer? Dois pés. Não, você vai ler o conjunto da frase. Se você voltar um versículo e talvez avançar um ou dois, você vai ter a perícope, você vai ter o parágrafo que tem o sentido completo, né? Porque a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos para um versículo ter autoridade em si mesmo. O versículo só tem autoridade quando amparado pelo contexto, ou seja, aquilo que está antes e depois. Claro que, se nós fôssemos falar de contexto aqui, o contexto pode ser muito mais amplo do que esse contexto imediato. A gente estuda, né, em hermenêutica, quem já estudou hermenêutica, sabe que tem pelo menos 7 tipos de contexto, né? Tem o contexto imediato, tem o contexto remoto, tem o contexto geral, tem o contexto referencial, contexto histórico, contexto cultural, geográfico. Ou seja, se você for levar em conta todos os contextos, é um estudo muito mais abrangente. Mas aqui no caso da necessidade, você já entende o sentido do versículo 18, olhando para o conjunto da frase. Olha o que diz o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, veja como Paulo está falando de maneira condicional. Ele está usando uma conjunção que indica condicionalidade, não é? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis os vossos pecados, se Cristo não ressuscitou. Observe. Então, também os que dominam em Cristo estão perdidos.
se Cristo não ressuscitou, né? Está aparecendo ali, né? Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados, e os que dormirem em Cristo estão perdidos. Agora, o que diz o versículo 17? O 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora veja o versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então vocês perceberam? Se Cristo não tivesse ressuscitado, realmente a nossa fé seria vã. Os que dormirem em Cristo, que morreram em Cristo estão perdidos. Mas Cristo de fato ressuscitou. Aleluia. E se ele ressuscitou, então o versículo diz que nós estamos salvos, né? O texto, o conjunto todo. Bom, fechando aqui o colchete, parênteses, vamos voltar aqui para o estudo de Daniel. Irmãos, o primeiro, então são 3 tópicos da nossa lição. Peço perdão aos irmãos, minha garganta não anda muito boa. Talvez estranhando, né, o clima, a temperatura aqui na Alemanha. Mas veja, são 3 tópicos então. O primeiro tópico, o estudo e intercessão de Daniel. E cada tópico também tem 3 pontos, 3 subtópicos, não é? O primeiro subtópico, estudando as profecias. Aí o autor da lição se refere ao estudo que Daniel fez. Que Daniel, estando lá na Babilônia, já no fim da vida, 80 anos, por volta disso, ele começa a estudar. Ele era um homem de oração, mas ele era também um homem de estudo da palavra. São 2 coisas importantes na vida do crente, né? O crente tem que ser equilibrado. Porque se o crente quiser ser uma pessoa de oração e não estuda a palavra, pode cair no fanatismo. Mas se o crente for uma pessoa de estudo, leitura, muito conhecimento, mas não gosta de orar, não tem uma vida devocional com Deus, vai cair no quê? No formalismo. Então tem que ser equilibrado, tem que ter equilíbrio. Tem que ser uma pessoa de estudo, mas uma pessoa piedosa, temente a Deus. E piedade na Bíblia, você sabe, é estar de frente para Deus. Quando Paulo falou para Timóteo, Timóteo, exercita-te em piedade. Ou seja, Timóteo, esteja de frente para Deus, buscando a Deus, em oração, em comunhão com Deus. Isso é ter uma vida piedosa, uma vida de piedade. Então, Daniel era um homem piedoso. Daniel era um homem que orava, mas que também estudava a palavra. Ele tinha amor à palavra de Deus. Então nós vemos aqui que ele estudou. Não vamos entrar aqui nos pormenores, nesse primeiro ponto, mas um destaque aqui do que o autor escreveu, é que Daniel teve entendimento acerca do cumprimento da desolação de Jerusalém no período de 70 anos. Se os irmãos lerem, não há tempo de ler agora, mas os irmãos, fica aí como uma tarefa de casa, né? Os irmãos que gostam de se aprofundar no estudo, mas se os irmãos estudarem Jeremias capítulos 25 a 29, os irmãos vão ver que Jeremias ele tinha profetizado a respeito desse período de 70 anos. Mas não vá confundir os 70 anos de duração do cativeiro de Judá com as 70 semanas de Daniel, que são, nós vamos explicar daqui a pouco, 490 anos, porque não são semanas de dias, são semanas de anos. Na verdade, no hebraico é uma referência a setes, 70 setes. Esse grupo de 70 setes, na verdade, são 70 semanas de anos. Porque veja que, inclusive, não há tempo de explicações mais pormenorizadas, mas não pode ser semanas de dias, porque, por exemplo, diz no texto que lemos, que o anticristo, já vou adiantar aqui, né, o príncipe que há de vir, que é uma referência ao anticristo, ele vai fazer um acordo com muitos por uma semana. Ou seja, ele vai ser um líder que vai ter influência de amplitude mundial, né? Ele vai ser um homem que vai ter uma grande influência sobre o mundo de maneira geral, a ponto de firmar um acordo com muitos por uma semana. Agora, que líder mundial, vamos supor aí que o presidente dos Estados Unidos
firme um acordo com muitas nações e ele vai assinar. Não, é uma semana só, 7 dias, tá bom? Nosso acordo, não. Ninguém vai firmar um acordo por apenas 7 dias. Um acordo envolvendo o país, claro que é algo duradouro. Então é evidente que essa semana aqui é uma semana de anos. E tem toda uma explicação que você, até a semana 469, né, para falar de maneira mais simples, a semana de número 69, né, perdão. Já tô misturando dias com anos. São 70 semanas e, na verdade, 490 anos, né? Então, até o ano de número 483, nessas 70 semanas, você tem a sequência, você vê os acontecimentos se desenrolando. Só falta se cumprir, claro, o que está relacionado com a 70ª semana. Mas, então, o que eu estava dizendo é que Daniel, ele teve o entendimento acerca do cumprimento da desolação de Jerusalém no período de 70 anos. Ou seja, o período já tinha se desenrolado nos seus próprios dias, ali, nos dias de Daniel. E nos dias de Ezequiel também, Jeremias, porque eles eram contemporâneos. Só que Jeremias profetiza em Jerusalém, em Judá, enquanto que Daniel e Ezequiel estavam no exílio, estavam lá na Babilônia. Então Daniel teve entendimento. É bom dizer que agora já, quando Daniel tem essa visão e Deus começa a falar com ele, Judá não está mais debaixo do cativeiro babilônico, porque a Babilônia já tinha sido tomada por outro império, o Império Medo-Persa, né? Porque quando a gente lê lá no capítulo 2 de Daniel também sobre o sonho de Nabucodonosor, lembra que Nabucodonosor teve um sonho em que ele viu uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre ou bronze, não é? As pernas de ferro e os pés, uma mistura, em parte ferro e em parte barro. E aí, o rei, no seu sonho, estava olhando quando ele viu uma pedra que foi cortada, mas sem auxílio de mãos. E aquela pedra, ela veio na direção da estátua. Interessante que ela não bate na cabeça, nem no peito, nem no ventre, né? Nem nas coxas. Ela vai direto no pé da estátua. E quando ela bate no pé da estátua, aquela estátua toda rui e ela vira pó. E aquela pedra, ela começa a crescer e ela enche todo mundo, né? Ela preenche todos os espaços que há no mundo. E aí Deus deu a interpretação para Daniel. Quando Daniel interpretou, claro que essa pedra é Cristo. Aleluia. É uma referência a Cristo, que é a pedra, né? A própria Bíblia diz, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é a pedra, Cristo é a rocha. Então Cristo, quando vier na consumação, olha que interessante que a pedra não vai bater na cabeça, porque a cabeça já passou. A cabeça representa a Babilônia, que já passou, já ficou um império que já ficou para trás na história. Também não bate no peito, porque o peito representa o Império Medo-Persa, né? O peito, os braços. Também não bate no ventre, nas coxas, que representa a Grécia, que também já ficou no tempo. Também não bate nas pernas de ferro, que representa o Império Romano, que também já ficou no tempo. Mas bate no pé, com seus 10 dedos. Veja que 10 não é por acaso. 10 fala de 10 nações confederadas, né? Que depois, em Apocalipse, você vê uma explicação. Que na verdade vão ser 10 nações. Muita gente se arrisca nesse campo, e no passado, é a União Europeia, não sei o quê, e na ONU tem lá o Conselho de Segurança, e tem os países fixos, e tem aqueles que vão mudando a cada 2 anos. O pessoal se arrisca nesse campo, mas na verdade o que é claro para nós é que haverá 10 nações poderosas que vão ser a base aí do império anticristão que vai se levantar nos últimos dias. Então a pedra, ela atinge justamente o império do anticristo, não é? Quando Cristo vier para implantar o milênio, porque isso de a pedra encher toda a terra já é uma referência ao milênio, porque o Senhor Jesus
Ele vai descer na terra para pôr fim ao império anticristão e, claro, em seguida estabelecer o reino milenial. Eu abri mais um parênteses, mas agora o parênteses foi dentro do assunto aqui. Mas vamos agora para o segundo ponto. Estamos no primeiro tópico. Eu vou ser bem objetivo aqui, irmãos, porque esse assunto é vasto e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba aqui sendo muito prolixo, né, na explicação. Mas o segundo ponto aqui é persiste em ler. É justamente o que eu já tinha falado, que Daniel era um homem de oração, mas era um homem também de leitura. E aqui já tem uma aplicação para nós. Porque o autor do texto diz que o verdadeiro profeta, afinal, jamais despreza o estudo sistematizado das Escrituras. Daniel era um homem de oração e também um homem dos livros. A leitura bíblica e dos livros, de bons livros, né, de bons autores, o autor aqui destaca, é vital para o entendimento do cristão sobre as questões espirituais. Então é importante, irmãos, aqui fica uma lição já para nós, uma aplicação, não é? Que nós, como servos de Deus, como servos do Senhor, não podemos deixar de estudar a palavra. Claro que é importante nós orarmos, nós buscarmos a Deus, nós termos comunhão com Deus, mas nunca deixarmos de persistir em ler. Como Paulo falou para Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar, persiste em ler. A leitura é importante. E tem uma bem-aventurança na Bíblia para aqueles que leem. Apocalipse 1 e 3, é interessante aquele texto, né? Bem-aventurado o que lê, e os que ouvem, e os que guardam as palavras desta profecia. Agora, abrindo mais um parênteses aqui. Você já parou para pensar por que quando tem essa bem-aventurança, bem-aventurado o que lê, e os que ouvem, os que guardam as palavras dessa profecia, por que a bem-aventurança para o que lê está no singular? Enquanto que a bem-aventurança para os que ouvem está no plural. E os que guardam também estão no plural. Alguém poderia raciocinar e dizer, mas não devia estar tudo no plural? Por que aqui está no singular, bem-aventurado o que lê? Porque, na verdade, naquela época, era só um que lia, né? Veja o privilégio que nós temos hoje. Hoje, cada um de nós tem um exemplar da Bíblia, à mão. Naquela época, aquela carta que foi escrita foi entregue para o representante da congregação, o livro de Apocalipse, na verdade, eu creio que foi entregue completo para cada representante daquelas 7 igrejas da província da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, e assim por diante, né? Filadélfia. Então, cada representante recebeu um exemplar e esse representante era o responsável por ler. Era só um que lia, os outros tinham que ouvir. Por isso que vem a bem-aventurança para aquele que lê. Bem-aventurado que lê e os que ouvem, os que guardam as palavras. Agora, claro que hoje, graças a Deus, todos nós temos um exemplar, né? Então, essa bem-aventurança, claro, é para todos nós. Mas o ponto 3, oração e jejum. Olha aqui que importante esse ponto também, oração e jejum, irmãos. Você já observou que nunca na Bíblia o jejum está separado da oração? Né? Eu às vezes ouço irmãos dizendo, irmão, eu estou jejuando, mas a minha vida é uma luta, e é muito trabalho, e eu estou aqui e tal, e a pessoa até reclamando de muita coisa, mas o irmão está jejuando e tal. E veja, me parece que a pessoa quando faz isso está jejuando, está apenas passando fome, né? Porque se você não atrelar o jejum ao momento de consagração, ao momento de oração, e é como está na Bíblia você nunca vai encontrar o jejum desacompanhado da oração. Porque há algumas coisas que Deus casou, que nós não podemos separar. Jesus até falou, né? O que uniu Deus, o que ajuntou Deus, não separa o homem. Claro que Jesus falava do casamento. Mas há muitas coisas que Ele uniu, há muitas coisas que o Senhor ajuntou, que nós não podemos separar. Graça e conhecimento, fé e arrependimento, adoração e louvor, jejum e oração, são coisas que estão casadas. Então vemos aqui que Daniel buscou o Senhor em oração e súplicas com jejum. Daniel sempre se mostrou um homem de oração. Ele orou por livramento
orou para agradecer e agora orava para interceder. Ele estava preocupado com o seu povo. A oração do profeta foi, sobretudo, uma confissão de reconhecimento de culpa. Então nós vemos aqui, irmãos, como é importante orar, jejuar. Vamos para o segundo tópico. Deus revela o futuro do seu povo. Aí nós começamos a entrar na parte mais importante aqui, né, vamos dizer, do nosso estudo, que é a parte escatológica, a parte referente às 70 semanas de Daniel. Então Daniel esteve em oração, buscando a Deus, pedindo uma resposta, e a resposta veio. E como que a resposta veio? A resposta veio por meio de um anjo. Não é qualquer anjo. O anjo Miguel, né? Eu ia falar arcanjo, mas a rigor a Bíblia só chama um anjo de arcanjo, né? Textualmente, que é o Miguel. O único anjo na Bíblia chamado textualmente de arcanjo. Claro que a igreja da maioria, ela cita vários arcanjos, né? Rafael, tal, e outros. Mas quando você olha para a Bíblia, o único arcanjo, de fato, que está mencionado de maneira textual é Miguel. Nem Gabriel é chamado de arcanjo. Claro que Gabriel é um anjo importante. Alguém infere que também pode ser chamado de arcanjo, mas não temos, assim, categoricamente um texto, né, dizendo que Gabriel era um arcanjo. Era um anjo importante, um mensageiro de Deus, o mesmo anjo que anuncia lá a respeito do nascimento de Jesus. Então, um anjo muito importante, que tem mensagens de Deus. E esse ser angelical, diz aqui o autor, o mesmo que aparece no capítulo 8 de Daniel, é mencionado na Bíblia como mensageiro de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 19 a 26. Seu pedido, o pedido de Daniel, moveu o céu. A oração, irmãos, é uma bênção. Quando nós estamos em comunhão com Deus, Deus ouve a nossa oração e muitas vezes a resposta não vem como nós queremos. Porque nós queremos, às vezes, uma resposta imediata. E Deus responde de outras maneiras. Às vezes nós temos que esperar um tempo. E às vezes Deus nos surpreende, como aconteceu com Daniel. Quando que Daniel imaginava que ia aparecer um anjo para ele lhe dar a resposta. Ele queria ali, ele buscou pela Bíblia um entendimento. Mas, claro que ele entendeu pela Bíblia mais ou menos o que estava para acontecer. Mas veio uma resposta além daquilo que ele esperava, uma revelação, na verdade, né? Quanto ao futuro, muito mais ampla, porque Daniel queria uma resposta ali para o presente, para o que aconteceria com o povo de Judá a partir daquele momento, mas Deus já revelou para ele algo muito mais extenso, com respeito ao futuro, não é? Então, o seu pedido moveu ao céu. Muitas vezes em nossas vidas, isso aqui é o autor, não recebemos uma resposta divina rápida, daí a necessidade da perseverança. Tem um destaque aqui, irmãos, no ponto 2, que o autor colocou assim o título do ponto, do subtópico. Oração aos anjos. Veja, oração aos anjos, porque alguém pode inferir aqui, lendo esse texto, que Daniel estava pedindo a anjos. Não, em nenhum momento Daniel ora a anjos, ele está orando a Deus. É Deus que responde da maneira que ele quiser. Se for o caso de enviar um anjo, ele envia, como aconteceu aqui. Mas Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. O autor aqui faz até menção do perigo da angelolatria ou angelolatria, ou seja, a idolatria que tem como objeto anjos. Você sabe que idolatria é quando você coloca algo no lugar de Deus. Outro dia até ouvi uma cantora, né, aí na rede social dizendo, olha, o meu único ídolo é Jesus. Eu idolatro Jesus. Eu não tenho outro ídolo. Aí eu fiquei pensando, ela ainda não aprendeu o que é idolatria. Porque você não idolatra, não tem como idolatrar Jesus. Porque Jesus é Deus, você só adora a Deus. Quando você tem Jesus como objeto da sua adoração, você não idolatra Jesus, você adora Jesus. A idolatria é quando você põe algo no lugar de... Claro que eu entendi o que ela quis dizer, não é?
Mas veja como ela usou o termo não da maneira correta, porque a idolatria só existe quando eu coloco algo no lugar de Jesus. Ou seja, do único objeto de adoração. Porque quando falamos de Deus como nosso Senhor, claro, Ele é o único objeto da nossa adoração. Não posso pôr nada no lugar dele. Agora, a idolatria é evidente que ela não é subjetiva. A idolatria ela é consciente. Não é? Lá no Brasil, às vezes tem aquela discussão na época do Natal, se o cristão pode ter uma árvore de Natal. E aí os irmãos dizem, não, é idolatria. Mas a irmã ou o irmão, quando está montando uma árvore de Natal, você está fazendo aquilo com objeto, como se fosse um objeto idolátrico, realmente, para adorar, colocar aquilo no lugar de Deus? Claro que não. A idolatria é quando você, de fato, está substituindo o Senhor por algo que é idolátrico, de fato, né? O seu próprio ego pode ser objeto de idolatria. O dinheiro, Paulo falou que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Porque o amor ao dinheiro, claro, pode ser um objeto idolátrico. E aí você, de fato, coloca o dinheiro no lugar de Deus, não é? Mas então, avançando aqui, o autor falou da angelolatria, ou angelolatria, né? Nós falamos angelolatria, eu acabei falando angelolatria pelo hábito também de citar o termo no grego, né? Porque no grego você tem o termo angelos, né? Que significa anjo. Então, por exemplo, a gente fala angelolatria, até para não confundir às vezes com que é angelologia também, você fala, para não falar confundir com angiologia, que é outra coisa no Brasil, né? Especialmente na área médica e tal. Os anjos não são oniscientes, o autor destaca, e recusam a adoração. Antes, adoram a Deus e a Cristo. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aí o autor faz menção também, além de Hebreus 1:14, ele menciona a nossa declaração de fé. Creio que é importante fazer aqui uma referência, irmãos. A Assembleia de Deus ela tem uma declaração de fé. O que é uma declaração de fé? A declaração de fé é um livro que alguém escreveu para dizer quais são as crenças do assembleano médio, né? Não é bem isso, irmãos. A declaração de fé é o que realmente tem a ver com a nossa identidade. A Assembleia de Deus tem uma identidade. Veja que a Assembleia de Deus já tem mais de 110 anos. Então, já tem uma história. Então, quando nós falamos da Assembleia de Deus, claro, ela tem aí um conjunto de doutrinas que são observados já ao longo dos anos, que já foram discutidas, vários teólogos e falaram sobre o assunto, de maneira que quem lê uma declaração de fé da Assembleia de Deus vai ler lá três verbos importantes, né? Cremos, professamos e ensinamos, porque você só pode professar aquilo que você crê. E você só pode ensinar aquilo que você professa. Então, o assembleano que se preza, eu tenho uma frase que eu repito muito no Brasil, o assembleano que se preza, claro, ele subscreve a sua declaração de fé. Ele está de acordo com a sua declaração de fé, né? E aqui a nossa declaração de fé, é bom que se diga, ela existe desde 1916, né? Então, já são mais de 100 anos que, de maneira oficial, a Assembleia de Deus tem um posicionamento com respeito à salvação em Cristo, com respeito ao Espírito Santo, à obra do Espírito Santo, com respeito a questões escatológicas também, né? Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento para que não venhamos a, muitas vezes, até ter dificuldade, né? No entendimento com os nossos irmãos. Então, nós temos uma declaração de fé, e o autor menciona aqui, conforme consta em nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no Brasil, a ideia de que todas as pessoas possuem um anjo da guarda
designado para acompanhá-los durante toda a sua vida, não tem sustentação bíblica, de fato, porque os anjos, eles são, o próprio texto que está aqui na lição, Hebreus 1:14, diz que eles são espíritos ministradores, enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação, não é? Exatamente, Hebreus 1:14, a irmã Uchi está nos ajudando ali, colocando o texto. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados, olha esse destaque, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos, eles são enviados. A gente tem exemplos do próprio livro de Daniel. Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, quando o rei Dario foi lá chamar Daniel, porque o rei acreditava que o Deus de Daniel poderia ter livrado Daniel dos leões, o rei chamou Daniel, e Daniel respondeu: ó majestade, estou aqui, Deus enviou o seu anjo, e fechou, olha a ênfase, Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões. Não é que Daniel entrou ali já acompanhado, né, de um anjo da guarda, não, Deus enviou o seu anjo, porque os anjos são enviados, veja aí, ó, enviados, ou seja, isso é para nós também não sermos angelólatras, como diz a lição, porque imagina, se você soubesse, se você tivesse a certeza que você tem um anjo que te acompanha, o ser humano como é, ele poderia até querer idolatrar esse anjo da guarda. Ah, meu anjo, deixa eu orar com o meu anjo, falar com o meu anjo. Não, nós temos que falar com o Senhor, porque é Ele quem envia anjos para nos livrar. Lembra do apóstolo Pedro, quando ele também foi preso por Herodes? Diz o capítulo 12 de Atos. Diz ali que Herodes mandou matar Tiago à espada, ou seja, Tiago foi degolado, ser morto à espada ali aqui, né? A cabeça dele foi separada do corpo, ou seja, ele foi decapitado. E ali, em seguida, Herodes disse: olha, prenda aí Pedro, né? Tiago já foi morto, prenda Pedro, que, claro, Pedro ia ser morto também, por isso que ele foi preso. Mas quando Pedro está lá na prisão, e diz a Bíblia que ele estava muito bem guardado, 4 quaternos, diz a Bíblia, de soldados estavam prendendo Pedro. 4 quaternos, ou seja, 16 soldados, ali só para tomar conta de Pedro, para ele não fugir. Além disso, tinha uma corrente na sua mão direita, uma corrente na sua mão esquerda, para que Pedro não pudesse escapar de maneira nenhuma. Mas em determinado momento, diz a Bíblia, que um anjo de Deus, ele foi enviado lá onde Pedro estava, olha aí, capítulo 12, não é? Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Aí tocou no lado de Pedro, né? Uma versão mais antiga diz, tocou na ilharga de Pedro. Aí mais uma palavra que você aprende, ilharga. Ilharga é o lado. Tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E quando ele se levantou, as correntes que estavam prendendo sua mão caíram por si mesmas. Caíram. Se abriram, caíram. Aí Pedro, claro, numa situação como essa, ele pensou que era uma visão, um sonho, ou coisa parecida. E aí o anjo falou: me acompanhe, Pedro, vem comigo. Pedro começou a acompanhar aquele anjo. E aí é interessante, irmão, que diz a Bíblia que a porta se abriu também por si mesma. É a porta automática, né? Hoje em dia a gente chega nos lugares aí, por meio de um sensor, né? A porta se abre, aí alguém pode se vangloriar: olha, foi fulano que criou a porta. Não, foi Deus, Deus já tinha feito, né? O homem não cria nada, ele só imita, né? Até mesmo quem lê a Bíblia em inglês é que o primeiro que escreveu com o dedo num tablet foi Deus, né? Porque lá diz lá Finger of God, né? No tablet, né? Algumas versões de table, mas algumas de tablet mesmo, os tablets. Aí Deus escreveu com o dedo em tablets, né? Então o primeiro que fez isso foi Deus. E Deus também foi aquele que criou a porta automática. A porta abriu por si mesmo, Pedro acompanhando o anjo. Dali a pouco Pedro já está do lado de fora.
Aí o anjo se aparta dele, aí Pedro descobriu que não era visão, coisa nenhuma, não era sonho, era realidade. E aí Pedro glorificou a Deus. O que diz lá, irmãos? Aí, ó, Pedro tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente, olha aí, ó, que o Senhor enviou, não é anjo da guarda não, Deus mais uma vez enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo, os judeus estavam esperando que Pedro fosse morto. Havia grande oposição contra eles, né? O Tiago, por permissão de Deus, já tinha morrido, mas agora Pedro seria a próxima vítima, mas Deus o livrou da mão de Herodes e enviou o seu anjo. E tem outros casos, irmãos, a gente ficaria aqui falando muito tempo. Tem o caso lá de, eu creio que é Atos 27, né? Que Paulo diz assim, quando houve aquele naufrágio lá que o barco se despedaçou e tinha 276 pessoas no barco, Paulo indo para a Itália, sendo conduzido ali para Roma, e a Bíblia diz que o Senhor falou com Paulo, e Paulo, ao relatar isso, que Deus tinha falado com ele, Paulo disse: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, note, esteve comigo. Olha como não é anjo da guarda, esteve comigo, ou seja, porque visitou ele, né? E o Senhor então envia o seu anjo. Bom, eu acabei me alongando aqui nessa explicação, mas nós já estamos caminhando para o final. Ponto 3, aqui a revelação, aí entramos propriamente nas 70 semanas e o Messias. Fazendo uma contagem histórica da profecia de Jeremias, Daniel compreendia que o cativeiro havia terminado, ou seja, os 70 anos a que me referi. O anjo, então, dá uma explicação mais profunda. Pastor Daniel, você está fazendo conta aí do fim do cativeiro, mas tem mais coisas que você precisa saber. Deus quer que você seja um portador de uma mensagem para o futuro. Porque o livro de Daniel é um livro também apocalíptico, não é? Importante você observar isso, o autor menciona isso, que apocalíptico não é apenas o livro de Apocalipse na Bíblia. Claro que o livro de Apocalipse, ele tem o nome de Apocalipse, mas a literatura apocalíptica é aquela literatura que surgiu entre os 2 séculos antes de Cristo e 2 séculos depois de Cristo. Um período de 400 anos. Não vá confundir com o período intertestamentário, que é entre Malaquias e o Novo Testamento, João Batista, né? Então você tem um período de 400 anos. Esse é o período intertestamentário. Agora, o período apocalíptico, de literatura apocalíptica, é 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo. Ali surgiu muita literatura apocalíptica, inclusive literatura apócrifa, ou seja, que não tem o selo da inspiração divina. Mas, claro, Daniel, o próprio livro de Malaquias, né? Ageu, Isaías, Jeremias, todos esses livros têm conteúdo profético e também apocalíptico. Apocalíptico e profético não é a mesma coisa, né? A rigor. Tanto que o livro de Apocalipse, ele é um livro que tem um gênero triplo. Ele é apocalíptico, profético e epistolar, porque ele tem uma estrutura de epístola, como se fosse uma carta, não é? Porque ele tem um prólogo e tem também um epílogo. Você pode ver que toda a carta geralmente tem um começo e tem a parte conclusiva ali, então é uma estrutura epistolar. E também as próprias mini-epístolas que você tem no livro de Apocalipse, né? Aquelas 7 cartas das igrejas da província da Ásia, mostram que o livro de Apocalipse ele é também epistolar. Então ele tem um gênero triplo, né? Apocalíptico, porque ele tem características. Os livros apocalípticos, na verdade, eles têm aquelas visões, aquelas representações, como no livro de Daniel, né? Você vê lá aqueles animais que são mencionados no capítulo 7, no capítulo 8, e depois em Apocalipse também você vê aquela besta com chifres e tal. Tudo aquilo são descrições que são consideradas apocalípticas. Mas o livro de Daniel e o livro de Apocalipse não são meramente literatura apocalíptica, porque literatura apocalíptica você tem também apócrifa. E
há um erro que eu vejo hoje em dia de muitos estudiosos, que eles querem comparar a literatura apocalíptica bíblica com a literatura apocalíptica apócrifa. Agora, a literatura apocalíptica bíblica, ela é diferente, porque ela é profética, ela tem o selo da inspiração divina. Então o livro de Daniel não é apenas apocalíptico, ele é profético, ou seja, ele tem o selo da inspiração divina. O que está escrito ali vai se cumprir, vai se cumprir. Da mesma forma que a profecia com respeito à primeira vinda de Jesus se cumpriu de maneira literal, claro que a parte referente à segunda vinda também, né? Você vê no livro do profeta Isaías, capítulo 61, Jesus, quando estava lá numa sinagoga lá em Nazaré, ele leu o que equivale ao nosso Isaías 61. Claro que a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos, mas ele tomou o livro ali e leu. E é interessante que ele para justamente na parte em que diz que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora, por que Jesus não leu a parte que se refere ao grande dia da ira de Deus e tal? Veja, abre aí rapidamente Isaías 61. Olha o que diz. Isaías 61. Para você perceber como esse intervalo, que muitas vezes alguém diz, você crê que as 70 semanas não são ininterruptas, mas qual a base para isso? Se são 70 semanas, elas têm que se cumprir de maneira ininterrupta. Mas olha aqui, o próprio texto de Isaías mostra que há um intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Porque olha o que diz, Isaías 61, 1 a 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, por aí vai. Você percebe que o profeta, ele não faz distinção entre a primeira e a segunda vinda. Porque os profetas no Antigo Testamento, quando eles olhavam para o plano escatológico, era como se eles estivessem vendo um grande monte. E eles estavam vendo aquele monte, eles descreviam aquele monte, porque eles estavam diante dos olhos deles. Olha, eu vejo isso e aquilo, um monte, e começa a escrever um monte. Só que o olho deles só alcançava esse monte. Nós, irmãos, olha o privilégio que nós temos. É como se nós já tivéssemos escalado esse monte, aí lá em cima nós vamos ter um vale e tem um outro monte que os profetas não viam. Eles viam só esse monte. Então veja aqui, Isaías profetizando, falando que o Senhor virá e tal, mas não faz distinção, que ele virá a primeira vez e depois virá a segunda vez, como diz o autor de Hebreus. Agora, Jesus, quando ele cita esse mesmo texto, olha que interessante, abra aí agora, Lucas capítulo 4, Jesus com esse mesmo texto de Isaías 61, Lucas capítulo 4, Jesus está numa sinagoga lá em Nazaré, e ele recebe o livro do profeta Isaías, o rolo, né? Que nas sinagogas havia o rolo de pergaminho, e ele recebe lá aquele rolo, aquele pergaminho do profeta Isaías. Veja aqui, ó, Lucas 4, 14 em diante. Lucas 4, 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, exatamente a parte que nós vemos agora. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração,
a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, isto é, fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Agora, por que Jesus não falou do dia da vingança de Deus? Porque isso não se cumpriu ainda. Olha o intervalo aí. Ah, vocês pregam o intervalo. Tá, onde está o intervalo na Bíblia? Aqui você já vê que tem intervalo. Porque os profetas eles estavam vendo só um monte. Eles estavam descrevendo um monte, mas do outro lado tem outro monte que eles não viram. Agora olha o privilégio que nós temos de ter a Bíblia completa. Aleluia. Nós temos um privilégio, irmãos. Alguém pode até achar que é soberba da nossa parte, né? Estamos nos vangloriando, mas não é vanglória, é fato. Porque de fato nós sabemos que Jesus veio a primeira vez. E olha o que diz o autor de Hebreus. Abre aí rapidamente. Hebreus 9 e 28. Né? Hebreus 9 e 28. Olha aqui, ó. Olha como nós somos privilegiados. Assim também Cristo, Hebreus 9, 28, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Só que os judeus, irmãos, do tempo que Jesus veio ao mundo, até os discípulos, que eram todos israelitas, eles não conheciam esses pormenores. Você pode ver que a todo tempo eles estavam perguntando: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Quando será, Senhor? Até momentos antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus disse para eles: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus já vinha anunciando isso, mas eles estavam preocupados com a restauração de Israel, a restauração política, quando que Israel ficaria livre do domínio romano. Era isso que eles esperavam. Eles esperavam um grande campeão, alguém que fosse libertar Israel dos romanos, do jugo romano. E aí eles dizem: Senhor, quando serão essas coisas? E tal. Eles perguntaram antes, lá em Mateus 24, quando Jesus apresenta o sermão profético. Mas agora, momentos antes de Jesus ser assunto aos céus, eles dizem: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E o que Jesus lhes responde? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É Atos 1 e 7 que eu estou citando, irmã. Se a irmã quiser colocar. Atos 1 e 7. Não vos pertence saber, olha aí, os tempos ou as estações. No grego é cronos e kairos, né? Tempos e estações. Não vos pertence saber nem o cronos e nem o kairos. O que quer dizer isso? Ou seja, vocês não sabem nem com respeito ao tempo cronológico aqui da Terra, muito menos o kairos, que é um tempo qualitativo, é um tempo atribuído ao tempo de Deus, que só Deus conhece, que só Deus sabe. E nós, que quando chegar no céu, não pense você que você vai ficar olhando para o relógio. Cheguei aqui, faz meia hora, daqui 7 anos nós vamos voltar com o Senhor, Ele vai descer na terra, e você vai ficar olhando para o relógio, para o calendário. Não, lá no céu é outra dimensão. É o tempo mais qualitativo, é o tempo que não é cronológico. Só que o Senhor Jesus está dizendo aqui: olha, não vos pertence saber nem o cronos, nem o kairos, nem os tempos, nem as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí no versículo 8, ele diz: mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, irmãos, tenho pouquíssimos minutos agora, mas não dá para explicar pormenorizadamente. O pastor bondosamente aqui, irmãos, fez menção do meu canal. Se os irmãos desejarem um aprofundamento maior dessas questões escatológicas, modéstia à parte, né? Dos quase 700 vídeos que ele mencionou, pastor, eu vi que ele visitou o meu canal, né? Deus abençoe, pastor. Obrigado. Muito grato. Dos quase 700 vídeos que tem lá, boa parte, seguramente, uns 70% é escatologia.
Então você vai encontrar uma playlist denominada Profecias de Daniel, como tem também Profecias de Ezequiel, tem Sermão Profético de Jesus, tem Apocalipse perícope por perícope, né, que ele também fez menção, e lá você vai ter uma explicação detalhada. E também nós temos ali, desculpa fazer uma propaganda aqui, pastor, os irmãos desejarem se tornar membros do canal, né, a gente cobra uma taxa ali de R$ 6,99 mensal, que não dá nem €1, né? Isso não vem tudo para mim também, vocês sabem que o YouTube pega uma parte, né? Então, eu não ganho nem €1 por cada assinatura, só que juntando vários irmãos, ajudando, até que dá para alguma coisinha ali, acaba nos ajudando, né? E eu cobro essa taxa, não é para assistir os vídeos são gratuitos para todos, mas quem desejar ter textos, porque tem um acervo de textos que nós deixamos à disposição daqueles que são membros do canal, e antecipação de vídeos, aquelas coisas que a gente faz para quem assina o nosso canal. É uma assinatura que pode ser interrompida a qualquer momento, né? Então, tem irmãos que estão nos acompanhando há mais de um ano, tem outros que estão agora, então fica aqui o convite para os irmãos. Mas aqui, irmãos, uma explicação bem objetiva das 70 semanas. O texto da lição está muito claro, eu vou só reforçar alguns pontos. O terceiro tópico aqui, ó, entendendo as 70 semanas, então, eu creio que já ficou claro para os irmãos, são semanas de anos, né? São 490 anos, porque 70 vezes 7 é 490, mas não são 490 dias, são 490 anos. Claro que para nós é estranho falar em semana de anos, porque nós já estamos acostumados com o uso do termo semana aplicado a dias, mas no hebraico isso é comum, são 70 setes, e esses setes, pelo contexto, são setes referentes a anos, a um período muito maior. E aí você tem aqui a explicação, veja, são divididos em 3 grupos, 7 semanas, sai no texto que lemos, 62 semanas e 1 semana. Por que tem essa classificação em 3 grupos? Porque cada grupo se refere a um período específico, né? Então 49 anos, que são as 7 semanas, os principais estudiosos, o autor colocou, concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longímano, baixado em 445 a.C., conforme Neemias capítulo 2. Então é um período aí de 49 anos, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, 7 semanas. Então, desde o momento em que houve essa ordem por parte de Artaxerxes, esse decreto, que ocorreu, né, de acordo com Neemias 2, no mês de Nisan, no 20º ano, tem tudo na Bíblia, olha aí, 20º ano do seu reino, Neemias 2, 1 a 8, a partir desse decreto começa a contagem das 70 semanas, os 490 anos. Então, segundo a história, aí cerca de 450 anos antes do nascimento de Cristo, né, porque tem eu falo cerca de 450 anos por causa daquele cálculo que foi feito, né, por isso que Jesus teria nascido no ano, alguns dizem no ano 4º, depois, e como que nasceu depois de Cristo? Né, por causa do erro lá do calendário, que não dá para explicar aqui agora também, mas foi no ano 445 a.C., né, mais precisamente. Do ponto de partida até a conclusão dessa obra, passaram-se então 49 anos. Aí depois, 62 semanas, 434 anos, refere-se ao período do advento do Messias, ou seja, o período da preparação e da encarnação do verbo propriamente dito, como diz lá João 1,14, o verbo se fez carne. Então, é o segundo período de 62 semanas, que são 434 anos, desde a edificação de Jerusalém até o Messias, o príncipe. E aí você tem um detalhe, que no hebraico você não vai perceber, mas pelo contexto, quem fez a tradução para a língua portuguesa, claro, já colocou, quando o príncipe é uma referência ao Messias, está com P maiúsculo. Justamente para você não confundir, porque há teólogos que confundem. Outro dia eu até participei de um debate, estou comentando com o senhor, né? Foi um debate assim, por acaso, que eu não sou muito, para dizer a verdade, não gosto muito de participar de debates, né?
mas eu estava passando por uma rádio lá em São Paulo, de um amigo meu, muito conhecido também, e aí um ouvinte mandou uma pergunta e acabaram entrando nessa questão na Semana de Daniel, e aí esse meu amigo, né, não me pergunte o nome dele, mas é um amigo que não é da mesma linha escatológica nossa, ele falou, não, aqui só tem um príncipe. Mas o texto é claro, irmão, dizendo que o príncipe será morto. O primeiro príncipe, ele é tirado. Aí depois vem o povo de outro príncipe que há de vir, né? O príncipe que há de vir. Então, claro que é uma referência, o segundo príncipe é uma referência ao anticristo. Porque se for o mesmo príncipe, quer dizer que você está defendendo que Jesus foi o que trouxe o abominável da desolação e tal. Porque o que é o abominável da desolação? Só para explicar. O abominável da desolação é a profanação do templo, que Jesus colocou para o futuro. Falou, isso vai acontecer. Então quer dizer que o templo tem que ser reconstruído lá em Jerusalém. Porque hoje ele não está lá, né? Lá no monte do templo, né? Lá em Jerusalém, quem já visitou, ali tem aquelas mesquitas e tal, tem lá o Muro das Lamentações, mas o templo terá que ser construído ali naquele local. Em alguma parte ali, discute-se, né, o local exato do templo, mas o templo terá que ser levantado para que as profecias se cumpram. Tem várias profecias. Tem essa de Mateus 24:15, que Jesus atrelou. Jesus falou que o abominável da desolação está guardado para o futuro. E o que é o abominável da desolação? É quando o anticristo, Paulo explica em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O anticristo ele vai entrar no templo e vai profanar o templo, dizendo-se Deus, vai proferir palavras contra Deus, como está lá em Apocalipse 11, Apocalipse 13 também. E isso aconteceu já como uma mostra no período intertestamentário, quando Antíoco Epifânio, Antíoco IV, né, conhecido como Epifânio, ele profanou o templo, ele sacrificou o porco dentro do templo, o segundo templo, que ele estava de pé, não é? Porque o segundo templo foi destruído no ano 70. Mas o segundo templo estava de pé, ali no templo, no período intertestamentário. Então Antíoco IV, ele profanou o templo, ele sacrificou o porco, ele introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo. E isso é chamado abominável da desolação. Só que ali não é o cumprimento final. Aquilo é uma amostra, porque tem profecias na Bíblia que são conhecidas como profecias de dupla referência. O que quer dizer isso? Ela tem um cumprimento parcial em algum momento, mas não é o cumprimento final. Veja o que está acontecendo em Israel agora, com aquela questão dos bolaimes, lá no Mar Morto, né? Aquele sinal de vida. O Mar Morto tem uma quantidade de sal tremenda, se você deitar nele você flutua, não tem como ter peixes ali, não tem como ter vida naquele mar, que é chamado de morto, não por acaso. Mas agora, por um fenômeno que não dá para descrever aqui também, água doce está se acumulando ali à margem e tal, e tem vida, peixes estão aparecendo ali, são os bolainos. Aí muita gente está dizendo, a profecia está se cumprindo, porque em Ezequiel, capítulo 40, 48, diz lá, que vai na região do Arabá, aquela região do Mar Morto, vai ter vida, vai ter floresta, vai ter peixes. Sim, irmãos, está escrito e vai se cumprir. Mas hoje ainda não é o cumprimento, é uma amostra. Porque quando houver ali realmente a revitalização daquela área, vai ser algo completo. Não é um pequeno sinal de vida, isso não é o cumprimento ainda. É uma amostra de que Deus pode e vai fazer. Então o que aconteceu no período intertestamentário, quando Antíoco Epifânio profanou o templo, é uma amostra do que o anticristo vai fazer. Porque Jesus, ele falou, e está escrito, quem lê entenda. Mateus 24, quem lê entenda. Ou seja, aquilo que vocês pensavam que já se cumpriu, está guardado para o futuro. O cumprimento final está no futuro. Por isso que o templo terá que ser levantado, né? Então, irmãos, a explicação é vasta. Pastor, acho que eu já passei do horário aí. Me perdoa. Mas o problema da escatologia é que a gente nunca consegue terminar, né? Quando a gente começa a explicar o negócio, está só no começo ainda. Mas eu peço perdão para os irmãos, eu não vou aqui ultrapassar o tempo, porque os irmãos têm ainda o culto.
mas os irmãos que desejarem, minha voz também não está ajudando muito, eu tenho que falar mais devagar, não é? Mas os irmãos que desejarem, nosso canal ali, modéstia à parte, tem explicações detalhadas, pormenorizadas sobre essa questão. Então, o que deve ficar claro para nós é que a última semana, ela está suspensa. Tem um intervalo, não é? A Bíblia mostra que há um intervalo entre a primeira e a segunda vinda. E esse intervalo é justamente, que é chamado também do período dos gentios, o tempo dos gentios, né? Que tudo isso não aconteceu por acaso. Alguém pensa que Deus foi surpreendido e tal. Como pode? Deus tinha feito um plano e aí teve que abrir um parênteses para colocar a igreja. Não, tudo já estava dentro do plano de Deus, não é? Então essa última semana é justamente, nós vamos chegar lá, que é justamente o período tribulacional de 7 anos, que é o período do qual a igreja não participará, porque Jesus, ele vem, claro, para nos livrar da ira futura, diz a Bíblia. E a profecia é bem clara, né? O Senhor falou, por meio do anjo, né? Gabriel falou que estas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade, ou seja, a profecia diz respeito a Israel, a Judá, mais precisamente, o povo de Judá e a santa cidade que é justamente Jerusalém. Amém, meus irmãos? Amém. Vou parando por aqui, espero ter pelo menos lançado alguma luz sobre o assunto, mas os irmãos lendo a lição, os irmãos, claro, vão ter um entendimento maior, tá bom? Pastor, Deus abençoe e peço perdão, meu Deus, passei muito do tempo, mas foi um prazer para mim poder ministrar esta aula aqui para os irmãos, ainda que não tenha conseguido concluir, né? Porque a escatologia a gente não consegue nunca chegar numa... Sempre fica, mas é bom que fique realmente o desejo de aprender mais, né? Em todos nós. Amém, meus irmãos?